Ei, povo, boa noite! Deixa eu fixar aqui o nome da nossa live. Estou muito empolgada porque hoje vamos falar sobre desfraude. Eba, já tem gente entrando. Que maravilha! Boa noite, pessoal. Muito boa noite para vocês. Muito feliz com todo mundo aqui. Eu vou esperando os minutinhos, tá bom? Para todo mundo entrar. Enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema da nossa live, tá bom? Para todo mundo saber do que a gente está falando. Ai, que alegria! Muito feliz com vocês! Boa noite, pessoal que tá entrando. Aqui, ó, vamos combinar uma coisa. Quem for entrando, já vai clicando no aviãozinho e no coraçãozinho pra gente poder mandar essa live pro máximo de famílias possível, pra gente conseguir alcançar muitas pessoas com essa nossa aula hoje e ajudar muita gente. Então, quem puder, clica aí no aviãozinho e nos coraçõezinhos pra nossa live chegar em todo mundo, pra gente conseguir compartilhar aí essas experiências com todo mundo. Ai, que alegria, gente! Tô muito feliz. Nossa, eu tô muito feliz mesmo com todo mundo aqui. Tô muito feliz da gente falar sobre esse tema, porque é um tema muito importante, é um tema que a gente não vê as pessoas falando, né? A gente não vê aí os grandes nomes do autismo falando sobre desfraude. E é um tema que a gente já viu, né? A gente abriu aí os nossos grupos do WhatsApp. Para quem não sabe, quem se inscreveu, né, no nosso link teve acesso aos nossos grupos exclusivos no WhatsApp. E aí a gente abriu alguns momentos, né, de interação e a gente teve assim uma chuva de dúvidas, uma chuva de perguntas. Então eu sei que é um tema que vocês têm muita dúvida, né? E muita dúvida e não tem onde encontrar, né? Porque a internet às vezes não é um lugar muito confiável, né? O Google, às vezes é difícil o acesso dos artigos científicos que falam sobre esse tema e até assim, né? São poucos, tá? Principalmente aqui no Brasil, poucos artigos brasileiros que falam especificamente sobre o desfraude no autismo. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento nessa área, né? E tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Eu vou esperar até 9h05, tá, pessoal? Já tem bastante gente aqui, mas vamos esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando, né? Ai, eu tô muito feliz, muito alegre. Enquanto isso, que tal vocês irem me contando aqui de onde vocês estão e a idade do pequenininho de vocês, pra gente ir conversando enquanto isso. Ó, Luciana já falou. Meu filho tem 4 anos e não conseguimos o desfraude. Sou mãe de um autista de 6 anos, não verbal, que ainda usa fraldas. A gente tem que tentar todas as orientações que vocês dão. Com certeza alguma vai dar certo. Isso aí. O desfraude é complexo. É treta, viu, gente? É treta, mas juntas e juntos a gente vai conseguir aí encontrar estratégias, né? Para vocês passarem por esse processo de maneira mais leve. Ó, pessoal de Recife, interior de São Paulo, Tocantins, BH, interior de Minas, Rio de Janeiro, Goiânia, Penedo, Maceió, Manaus, Santos, Ceará. Ai, que alegria! Ó, rede, BH é igual a gente. Muito bem, muito bem. Ó, pessoal, deu o horário, tá? Então eu vou começar, já tem bastante gente aqui. Tô muito feliz com a presença de todo mundo. Hoje a gente tá falando um pouquinho sobre o desfraude no autismo, né? Eu vou passar para vocês algumas estratégias. Aí a gente vai fazer um combinado. Eu vou passar o conteúdo que eu tenho para passar, passar aqui o que eu preparei, e aí depois eu vou abrir para as dúvidas e eu vou ficar aqui até eu falar chega, tá? Então, assim, não se preocupem com o tempo. Enquanto eu estiver aqui em pé, eu vou ficar aqui respondendo vocês, tá bom? Então, vamos combinar assim.
Eu vou colocar aqui a aulinha para vocês verem. E aí, vamos começando. Ó, pessoal, não vou ficar olhando os comentários agora, porque senão eu me distraio, tá? Vou focar em passar o conteúdo para vocês e depois a gente vai conversando, tá bom? Mas não fiquem apreensivos que eu vou tentar responder a dúvida de todo mundo, beleza? Então, vamos embora. Então, né, já falei um pouquinho para quem chegou aí no início da live do porquê que a gente resolveu fazer, né, essa aula, essa mentoria, enfim, aqui gratuita para vocês. Que é porque justamente não tem muito conteúdo sobre o desfraude específico para o autismo na internet. A gente vê alguns cursos voltados aí para essa área do desfraude, né, ensinando passo a passo, mas são cursos que na maioria das vezes não consideram aí as neurodiversidades, né? Lógico que o desfraude, ele tem as suas particularidades para todas as crianças, sendo elas típicas ou atípicas, e é importante salientar que essas orientações que eu vou dar aqui hoje, elas servem também para crianças típicas, viu, pessoal? Algumas pessoas solicitaram, né? Mas hoje o nosso foco é nos nossos pequenininhos com autismo, né, ou com algum transtorno do neurodesenvolvimento, porque é onde tá carente, né, de conteúdo aí sobre esse assunto. Então, vamos lá. Por que que a gente quis... Ai, ó, Jéssica me salvou. Clica 2 vezes na tela que desaparece os comentários. Ah, mas eu não vou deixar vocês comentando, tá tudo bem. Se eu precisar, eu tiro. Obrigada, viu, Jéssica? Mas enfim, por que que a gente quis, então, criar aí uma aula específica para o TEA? Porque o autismo, ele tem algumas características, né, algumas especificidades que causam uma dificuldade muito grande no processo do desfraude. E curiosamente, né, enfim, as dificuldades centrais do TEA, elas são também grandes das habilidades necessárias para o desfraude. Por que que eu digo isso? Então, a gente aí tem no autismo dificuldade de comunicação, interação social. Então, as crianças, às vezes, vão até conseguir falar, mas não vão saber se comunicar funcionalmente. Ou, às vezes, as crianças não vão conseguir falar e vão ter uma dificuldade muito grande nessa área. Enfim, né? A gente sabe que quando a gente está falando do espectro autista, existe uma variabilidade muito grande aí dessas características, né? Mas o fato existe um déficit, uma dificuldade muito grande nessa área da comunicação. E a comunicação, ela é muito importante para o desfraude, mas veja bem, a comunicação, não a fala. Porque a criança precisa sinalizar pra gente de alguma forma que ela precisa ir no banheiro, né? Que ela tá com vontade de fazer xixi, com vontade de fazer cocô. Ela precisa ter uma compreensão bacana acerca, assim, do que é o xixi, o que é o cocô, né? Onde eu devo fazer isso. Então, a gente tá falando aí da comunicação receptiva, né? Que é o entendimento aí das crianças. E eu vou adentrar um pouquinho mais sobre esse assunto durante a nossa aula, né? Sobre essa questão da comunicação e do desfraude. Mas o fato é que existe uma dificuldade muito grande aí nessa área no autismo. Outra dificuldade muito grande, muito relevante é a sensorial. Então, as crianças com TEA, elas tendem a ter uma sensibilidade sensorial maior. Então, ou elas vão buscar mais estímulos sensoriais. Sensorial os nossos 5 sentidos. Então, o tato, o olfato, o paladar, enfim, os nossos sentidos aí, eles estão caracterizados aí por essas questões sensoriais. Então, elas vão ter uma dificuldade muito grande. Então, ou elas vão buscar demais esses estímulos. Então, a criança que coloca tudo na boca, que pula o tempo todo, ou elas vão evitar. Então, a criança que se incomoda com barulho, a criança que não consegue tocar em determinadas superfícies, né? Então, enfim, o desfraude, ele é um processo completamente sensorial.
Por quê? Porque a gente precisa ter uma noção do nosso próprio corpo, então a gente precisa ter uma propriocepção, né? O conhecimento sobre o nosso próprio corpo para poder saber. Olha, eu tô com vontade de fazer xixi. Eu consigo segurar mais um pouquinho. Não consigo segurar mais um pouquinho. Eu preciso ir ao banheiro agora. E também a questão, de fato, das necessidades, né? Cassiana tá me corrigindo que são 8 sentidos. Perfeito, Cassiana. Me desculpa. A especialista aí, ela é terapeuta ocupacional, então pode falar melhor. Enfim, voltando. Então, as crianças vão ter podem ter essa dificuldade sensorial. Então, com a questão do próprio xixi e do próprio cocô, né? Então, elas terem essa dificuldade em entrar em contato com essas substâncias, né? Enfim, então, às vezes a criança vai ter uma dificuldade sensorial muito grande em sentir molhada, né? Ou se sentir suja. Ou, às vezes, ela pode ter uma dificuldade gravitacional. Então, ela vai ter uma aversão a sentar no vaso, porque ela não vai se sentir segura ali no vaso, né? Então, são variadas aí as questões que podem surgir de acordo com isso, né? Com essas dificuldades sensoriais aí que estão envolvidas no autismo. Até em questão do banheiro, né? Então, a criança pode ter aversão ao barulho, a acústica do banheiro é muito diferente, né? É um ambiente que às vezes as crianças têm medo, né? Porque, enfim... pode acontecer, né? E aí, por fim, a gente tem aí a questão comportamental também envolvida no autismo. A gente sabe que o TEA ele tá muito relacionado com rigidez comportamental. Então, as crianças, às vezes, elas vão ter que seguir um padrão de comportamento, né? Vão querer fazer as coisas sempre da mesma maneira, sempre do mesmo jeito, né? Então, vão querer fazer só as coisas do jeito que elas querem. Então, criam muitas regras, repetem muitos comportamentos e isso pode atrapalhar muito no processo do desfraude também, porque é uma mudança muito grande e a gente sabe que as crianças com TEA podem ter dificuldades com essa questão das mudanças, né? Então, sair das fraldas, usar um novo tipo enfim, né, de utensílio ali para poder cobrir as partes íntimas, ter uma rotina completamente nova ali, né? Então, em vez dela ter que só liberar o xixi, só liberar o cocô, ela tem que se deslocar até o banheiro, né? E fazer uma rotina completamente diferente. Então, isso pode acabar também atrapalhando. E aí, agora, passando por essa parte, né, das dificuldades do autismo, eu vou contar para vocês alguns sinais que a gente pode perceber que a nossa criança tá pronta para o desfraude. Então, a gente resolveu fazer essa mentoria justamente porque a gente sabe da especificidade do TEA, né? E que essas características que dificultam outras questões, né? Por exemplo, a alimentação, ou brincar, ou a comunicação, a interação social, podem também ser grandes dificultadores aqui quando a gente está falando da retirada das fraldas. Mas beleza, né? A gente já entendeu aí o que pode ser difícil e agora a gente precisa entender se o nosso pequeno ou a nossa pequena tá pronta ou não para poder passar por esse processo. E isso é muito importante, gente. Lendo um pouquinho, né? Li todas as mensagens que vocês mandaram no grupo, viu? Não consegui responder todas, porque eu queria também responder aqui, né, com vocês ao vivo, para que todo mundo pudesse ter acesso a essa informação. Mas eu li todas, então eu li cada mensagem que vocês mandaram e vi muitas mães, muitos pais aflitos, né? Assim, nossa, minha criança tem 2 anos e meio, não saiu das fraldas, eu já tentei de tudo e agora o que eu faço? E às vezes a gente não tem o conhecimento de quais que são os sinais de prontidão, né? Assim, eu não sei se minha criança tá madura ou não para poder começar esse processo do desfraude. E eu começo já meio perdida e no fim das contas a criança não estava pronta.
E por isso o processo deu uma embananada, né? Então, assim, quando a gente sabe o que a gente tem que esperar da nossa criança, é muito mais fácil da gente conseguir seguir com o processo de uma maneira mais leve, né? E que seja mais tranquila tanto para vocês quanto para a criança. Então, eu vou falar alguns sinais aqui para vocês, né? Mas queria reforçar bastante que o desfraude é um processo extremamente complexo. Eu sei que a gente culturalmente tem uma relação com o desfraude um pouco estranha, né? Assim, a gente as crianças têm uma pressão, sentem uma pressão da sociedade enorme, né? Assim, a criança tem 1 ano e meio e já as pessoas já começam a poder pressionar os pais, as mães, quando que essa criança vai sair da fralda, como é que a gente vai fazer, essa criança já tá velha demais para poder ficar usando fralda, então assim, é uma corrida contra o tempo, né? Que a gente instaurou aí na nossa sociedade por algum motivo. E essa corrida, ela não caminha junto com o neurodesenvolvimento infantil. Então, o desfraude, ele precisa de alguns pré-requisitos para que a criança possa atingir esse processo que é tão importante, né? Então, ele é um processo extremamente complexo, ele não exige só a maturação motora ou a maturação fisiológica, como muitas pessoas acham, né, e falam. A gente até fez um post, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar os nossos posts específicos aqui, né, da nossa semana do desfraude. Mas a gente fez um post falando assim, a criança pulou com as 2 pernas, pronto, pode tirar as fraldas, acabou o tempo da fralda, vamos passar para cuequinha, vamos passar para as calcinhas. E não é bem assim, né, gente? Não é só pular com as 2 não é só pular com as 2 pernas, não é só o desenvolvimento motor que importa. Na verdade, a gente vê que o desfraude é também um processo emocional, cognitivo, e exige ali uma maturação e um desejo mesmo da criança de querer sair das fraldas, né? E ela precisa estar pronta. É um processo que a criança tá deixando de ser um bebê e passando a ser uma criança. Então, é um marco muito importante, né, para a vidinha dessa criança, para a consciência dela de si, né? Então, afeta muito o emocional das crianças também. E isso muitas vezes não é levado em consideração. Então, às vezes a gente precisa colocar nossa ansiedade no bolso, esquecer o que todo mundo tá falando e prestar atenção na nossa criança. O que a nossa criança tá mostrando pra gente? Será que ela de fato tá preparada? Então, enfim, vou trazer alguns desses sinais aqui para vocês anotarem e já saberem o que observar para poder descobrir se a criança de vocês está pronta ou não. Então, um dos sinais aí mais comuns, e ele tá mais envolvido com a parte fisiológica, né, do controle dos esfíncteres que são envolvidos aí nesse processo do desfraude. O controle dos esfíncteres, na verdade, apesar desse nome, né, controle, não é algo que a gente que a criança consegue controlar quando ela quer, né? Na verdade, é algo que precisa de uma aquisição fisiológica, né? Então, esse controle é uma maturação fisiológica ali do nosso corpinho. Então, um dos sinais, né, que a gente tá amadurecendo essa questão é a fralda seca por 2 ou 3 horas. Então, a gente ficar atento de quanto em quanto tempo que a nossa criança tá fazendo xixi. Porque esse sinal é um dos mais importantes nesse sentido de pronto. A parte fisiológica mais importante envolvida nesse processo, ela tá ok, né? Ou tá começando a ficar ok. Então, eu já não preciso me preocupar com isso. Posso ir desenvolvendo as outras áreas, né? Então, por isso é muito importante a gente ficar de olho de quanto em quanto tempo a nossa criança está fazendo xixi, para poder ver se ela já está tendo a aquisição do controle dos esfíncteres. Aí, vou passar para o próximo slide aqui. Vamos lá. O segundo sinal que eu vou passar para vocês
Na verdade, é um, mas que eu vou falar de vários. Por quê? Muitas vezes a gente esquece, a gente desassocia o desfraude da aquisição de habilidades básicas. Então, se a gente quer que a nossa criança tire as fraldas, a gente não pode esquecer que vão ter algumas habilidades que são muito importantes para que ela consiga passar por esse processo. E conseguir atender a comandos simples é uma delas. Por quê? Você vai falar para a criança, abaixa as calças, senta no vaso, vamos ao banheiro, vem aqui. São vários comandos que estão envolvidos aí no processo do desfraude, né? E é muito interessante a gente parar para perceber o quão complexo é a gente ir ao banheiro. Muitas vezes a gente faz no automático, né? Na verdade, eu diria a maior parte das vezes. A gente tá com vontade, vai no banheiro, resolve o que tem que resolver e pronto. Mas, na verdade, tem muita coisa acontecendo nesse processo que a gente não tem consciência, né? Então, exige aí o nosso motor da gente se deslocar até o banheiro, da gente conseguir subir no vaso, né? Sentar no piniquinho ou então utilizar o redutor. Da gente conseguir fazer a posição, né, nos posicionar ali, a gente precisa concentrar, né, no que a gente tá fazendo, porque você já tentou ir no banheiro fazer xixi cheio de coisa na sua cabeça? Xixi não sai, não. Então, a gente precisa relaxar, né, a gente precisa distrair ali, pensar em outra coisa para poder o xixi sair ou o cocô sair, né? Tanto que muitas pessoas levam livro, revista, celular para dentro do banheiro, porque é um processo que exige ali um mood, né? Assim, enfim, um estado de espírito, né? Pra gente conseguir relaxar e fazer as nossas necessidades. Então, é algo complexo, né? De fato. E que a gente precisa pensar isso também quando a gente tá pensando se tá na hora ou não da nossa criança sair das fraldas. A sua criança consegue atender a comando simples? Ela tem consciência, né? Pra que serve o banheiro? Você já explicou pra ela? Ela sabe, por exemplo, ela já viu você indo no banheiro fazer xixi? Às vezes a gente quer que a criança saia das fraldas, que ela entenda completamente tudo, mas a gente nunca levou a criança no banheiro junto com a gente para ela ver o que é isso, o que é xixi, o que é cocô. Então a gente precisa fazer, já tô me apressando aqui, né? Que isso é uma questão dos próximos slides, mas a gente precisa fazer com que a criança se familiarize com esse processo, né? E aí, igual eu falei pra vocês, então, esse processo da retirada da fralda, né, o treino do desfraude, ele não pode vir isolado do treino de habilidades básicas. Se a sua criança não sabe seguir comandos, você tem que primeiro trabalhar essa questão com ela. Você precisa primeiro ensinar a sua criança a atender comandos simples para depois retirar as fraldas. Então, a gente tem aí alguns pré-requisitos que a sua criança precisa atingir antes dela conseguir até passar pelo processo, né? A gente recebeu muitas perguntas dessa. Minha criança não consegue entender para que serve o banheiro. Minha criança não sabe seguir comandos. Minha criança não consegue subir uma escada pequena. Então, vamos lá, vamos trabalhar essas habilidades primeiro e depois a gente passa pelo treino do desfraude. Então, vamos lá pro próximo. O próximo sinal que eu queria passar para vocês é um sinal que tem muito a ver com a consciência corporal, que eu diria que é uma das grandes dificuldades aí do desfraude nas crianças autistas. E as TOs que estão aqui podem me complementar lindamente nessa parte, por favor, sintam-se à vontade, viu? Porque, como eu falei, as crianças com TEA às vezes têm uma dificuldade nessa consciência corporal, na propriocepção. Então, elas vão ter mais dificuldade em perceber os sinais que o corpinho delas estão fazendo. Então, a gente percebe, a nossa barriga fica cheia, né? A gente fica incomodado, dá vontade de trancar a perna, ou às vezes a gente sente uma dor na barriga, a gente sabe que a gente quer fazer cocô, e é algo que é até engraçado, né? Porque assim, até pra gente é algo difícil de mensurar,
né? O que eu sinto quando eu tô com vontade de fazer xixi? O que eu sinto quando eu tô com vontade de fazer cocô, né? Então a gente tem essa dificuldade de ter essa percepção. E as crianças com TEA, os nossos pequenos, eles podem ter até mais dificuldade ainda, né? Porque justamente por essa dificuldade de percepção corporal. Então, algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar, a gente pode sinalizar. Olha, viu que a criança fez xixi? Viu que a criança fez cocô? Ah, você fez xixi, você fez cocô. Ai, você tá molhado, você tá sujo. Ai, as telas maravilhosas, me complementem, hein? Por favor, o trabalho de vocês é essencial nessa parte do desfraude. Então a gente ia avisando, nomeando para nossa criança. Às vezes a gente pode usar de recursos visuais para a criança entender o que é molhado, o que é sujo. Então a gente pode molhar a mãozinha da criança e fala molhado, molhado. Molha uma fraldinha com água e faz a criança pôr a mão para ela ver, isso aqui é molhado, né? Suja a mão da criança com terra, com massinha, para a criança entender o que é sujo, compreender o que são essas nomenclaturas, né? Para quando a gente falar, você está molhado, você está sujo, ela começar a ter essa compreensão maior, né? Fazer historinhas sociais. Então, assim, o que eu sinto quando eu tô com vontade de fazer xixi? Minha barriguinha pode ficar cheia, ou minha barriguinha pode doer, eu posso sentir cosquinha na perereca ou no piu-piu, eu posso sentir vontade de trancar minhas perninhas, né? Se eu tô com vontade de fazer cocô, eu posso sentir dor na barriga, eu posso sentir dor no bumbum ou cosquinha no bumbum. Então, a gente usar aí dessas estratégias para poder conseguir trabalhar essa percepção melhor com a criança. Cássia deu uma dica aqui. Cassiana. É legal também o pai e a mãe falar da experiência que ele tem com as sensações de ir ao banheiro e parte do corpo. Perfeito, exatamente. Então, assim, às vezes a gente não dá valor para isso, da gente contar sobre as nossas próprias experiências para as crianças. Às vezes elas vão prestar até mais atenção se a gente comprar um livrinho, se a gente fazer uma história social, porque elas amam vocês, né? Assim, vocês são as pessoas mais reforçadoras do mundo para os pequenos. Então, falar assim, quando eu quero fazer xixi, minha barriga dói. E avisar, né? Ai, tô com vontade de fazer xixi. Ai, minha barriga tá cheia. Ai, vou correr pro banheiro. Usar, assim, da teatralidade, né? Do lúdico, para poder trazer a criança, até para ela ficar mais motivada, né? Com essa questão do desfraude. Então, vamos embora pro próximo. Beleza, né? Falei quando que a gente deve começar o desfraude, né? Alguns sinais aí de prontidão. Mas quando que a gente não deve começar o desfraude? Eu acho que isso também é pouquíssimo falado. E é muito importante, porque o que eu tô vendo de criança com transtornos de eliminação, que são as dificuldades que podem surgir de um desfraude mal sucedido, né? Ou crianças que estão passando por um processo muito, muito, muito difícil no desfraude, por conta de, às vezes, uma falta de entendimento, né? Ou uma falta de orientação mesmo, eu diria, dos profissionais, enfim, para com os pais, né? De quando não começar, quando é um sinal de alerta, né? Ou da gente não começar ou da gente parar o desfraude. Quando estão acontecendo mudanças muito grandes na vidinha dessa criança. Gente, o quanto eu já ouvi de caso. Eu tive... nasceu o irmãozinho do meu filho. Desculpa, meu alarme tocou, mas já voltei. O tanto que eu já ouvi de casos de, por exemplo, nasceu o irmãozinho, a criança regrediu no desfraude. Mudei de casa. Na verdade, os profissionais falam, começou, continua. Exatamente. Aí, o Luiz tá falando, mais difícil é segurar nossa ansiedade como pais. Sim, gente, com certeza. E a gente pode conversar sobre isso no final.
Mas enfim, então mudança de casa, né? Ou então assim, às vezes a criança tá passando por um momento super difícil na escolinha, tá brigando com os amigos, trocou de escolinha, enfim, trocou de profissionais até, né? Que as crianças criam muito apego também pelos profissionais que atendem ela, então isso também pode influenciar, né? Então, não é o momento certo da gente começar o desfraude. E se por acaso estava no processo, aconteceu uma mudança, é normal, faz parte. A criança regredir no desfraude mesmo por conta dessas questões. Como o desfraude, eu falei pra vocês, né, é um processo extremamente emocional também, né? Então, qualquer mudança ali na vidinha da criança nessa questão, né? E outra questão muito importante também, que pode ser que influencie demais, são os problemas fisiológicos. Então, gente, se a sua criança é constipada, ou seja, ela não faz cocô todos os dias, né? Ela retém o cocô por exemplo, 5 dias, né? Uma semana, 10 dias, sinal vermelho, não é pra começar. Ai, o povo tá falando que travou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ai, vou aproveitar e vou beber uma água, que tô falando demais. Alguém me dá o ok? Ah, ótimo. Então, vou repetir, tá? Outra questão que não é legal a gente começar o desfraude é quando a criança tiver algum problema fisiológico. Então, a criança que tem constipação, que ela retém o cocô, então a criança fica 5 dias sem fazer cocô, uma semana sem fazer cocô, 10 dias sem fazer cocô. Ou a criança que tem muita diarreia, então o cocô dela não é firme, né? Ela não tem um cocô consistente também. Não dá. Ih, gente, tá travando? Ô, Pri, será que não é você? Tenta ver se é sua internet. Qualquer coisa, vocês me dão uma notícia aqui, tá? Porque eu troco de internet, qualquer coisa. Ai, gente, eu morro com vocês, com esses comentários, gracinha. Tá, beleza, tudo normal. Ô, Pri, dá uma olhadinha, tá? Na sua internet, que às vezes pode ser isso. Mas, então, a criança que tem alguma questão de diarreia, né? Então, é muito comum, né, gente? Até a questão da... Eu vou trocar... Pronto, ó, troquei a internet, vamos ver se melhora. Mas, enfim. Então, como o autismo é muito associado com essas questões intestinais, né? Que a gente ainda não se sabe exatamente os motivos, mas a gente vê que algumas crianças com TEA têm intolerâncias, né? Então, alergias alimentares. E isso influencia diretamente no intestino e na qualidade do cocô, né? Então, assim, o cocô, ele não pode ser nem muito... Ai, gente, amo o papo de cocô. Não repara não que eu não tenho frescura não, tá? O cocô não pode ser nem muito mole, nem muito duro. Então, não pode ser um cocô ressecado, que a criança não vai conseguir fazer, né? Que ela vai ficar constipada, nem muito mole. Porque imagina, você tirar a fralda da criança, ela não vai conseguir segurar o cocô. Ela vai fazer na calça, né? A diarreia ali na calça. Então, não é o ideal, né? E a Tati tá falando aí uma questão muito importante também, que é da seletividade alimentar. Como tem muitas crianças seletivas dentro do TEA, às vezes essa questão intestinal tá até envolvida com isso. Porque as crianças não comem fibras, né? Assim, não tem uma alimentação balanceada que vai favorecer ali as fezes normais, né? Assim, que é aquelas fezes estilo salsicha, que não é nem tão dura, nem tão mole, né? Então, que é consistente. Então, nesses casos, na verdade, em todos esses que eu falei, a gente precisa do acompanhamento de um gastro, porque ele vai conseguir avaliar o que essa criança está precisando. Ela tá constipada? Então, ela precisa de usar ali um laxante
eu não sei falar. Ela precisa usar um laxante, normalmente é o uso do PEG, né? Para que o intestino dela fique regular, para que ela não consiga segurar e reter esse cocô. Essa criança tá com muita diarreia, então vamos ver se ela não tem alguma alergia ou alguma intolerância alimentar. Essa criança, enfim, tá conseguindo reter o cocô por outro motivo, que não é questão de falta de fibra, né? A criança come fibra legal, ela bebe bastante água. Então a gente tem que ver, porque talvez pode ser encoprese, né? Essa criança pode estar com medo de evacuar, então ela retém esse cocô, que é um dos transtornos de eliminação que podem acontecer a partir de um desfraude mal sucedido, né? Tati tá falando, até por dor, exatamente. Então, às vezes, a criança vai... ela sente dor para fazer o cocô, porque o cocô dela é muito ressecado. E aí, o nosso intestino, ele tem uma memória motora, né? Então, assim, quando a gente sente dor para poder evacuar, a criança acaba ficando com essa memória ali no reto, né, do intestino, e aí da próxima vez que ela for evacuar, ela vai lembrar da dor que ela sentiu e ela vai reter, não vai querer fazer o cocô. Ou ela pode ter medo do vaso, né, então não querer fazer o cocô no vaso. Ou ela pode, algumas crianças têm uma relação diferente com o cocô, né, assim, elas sentem que o cocô é parte do corpinho delas, então elas não querem liberar aquele cocô, né, que ele vai cair no vaso ali, ficar desamparado. Isso acontece também. E às vezes a gente precisa entender, né, assim, tá acontecendo a dificuldade no desfraude? Beleza, mas de onde que tá vindo essa dificuldade, né? Qual que é a questão envolvida ali? É sensorial? Ou é uma questão que é fisiológica, né? Ou é uma questão de rigidez, né? Enfim. Cíntia, resumindo, temos que ir pro céu. Ai, Cíntia, sim, viu? Um abraço apertado aí a todo mundo que tá ouvindo, porque tem vezes que não é fácil mesmo, viu? O Luiz tá falando aí sobre xixi na cama. Ô, Luiz, xixi na cama pode ter muita causa emocional também, mas ele é caracterizado como transtorno de eliminação, tá? Então, ele é caracterizado como... enfim, o desfraude deu errado ali em algum momento, né? Pra usar a palavra simples. Então, é preciso procurar um profissional especializado, tá? Porque ele vai precisar, né? A criança que faz xixi na cama vai precisar de passar por uma intervenção específica. Com o analista do comportamento, né? Normalmente é o psicólogo mesmo que vai fazer essa intervenção. Para poder parar, né, reduzir esse comportamento de xixi na cama. Aí precisa de ajuda profissional sim, tá bom? Beleza, pessoal, vou passar pro próximo. Então, vamos lá. Eu já me adiantei com várias das coisas que eu tinha para falar com vocês hoje. Então, eu vou passar mais rapidinho por essa parte agora, porque eu quero muito conversar com vocês. Eu tô doida para ler vocês aqui nos comentários, né? Eu acho que a parte mais rica vai ser, de fato, a gente trocando ideia, né? Então, eu vou passar bem mais rapidinho por essa parte. E aí, eu abro pra ler vocês, enfim. Então, beleza, né? Passando por todas essas questões que eu já falei, como que a gente vai começar o desfraude das crianças com TEA? Amei, Tati. Muito amor e paciência. Primeiro de tudo, gente, não tem como, quando a gente fala de desfraude, a gente querer ficar ansioso. E eu sei que isso é muito difícil, muito, muito, muito difícil. A gente quer que os nossos pequenos alcancem, né, todos os marcos, que eles passem por essa tão sonhada independência, né? Só que às vezes isso não vai acontecer no nosso tempo, isso vai acontecer no tempo das nossas crianças. E como a gente está falando de crianças autistas também, que acontece um atraso aí, né, generalizado no desenvolvimento, isso também se dá no desfraude. Então, às vezes as crianças com TEA vão passar por esse processo do desfraude, vão demorar mais tempo, né, para poder passar pelo processo ou até durante o próprio processo, né? Então, às vezes a criança vai precisar
começar o processo mais velha, ou às vezes ela vai demorar um ano e meio para poder consolidar esse desfraude. E aí o primeiro passo eu já falei aqui com vocês. Então a gente familiarizar essa criança ao que é xixi, o que é cocô, onde que faz xixi, onde que faz cocô, o que é vaso. Enfim, a gente precisa familiarizar ela com esse novo mundo, né? Um novo mundo completamente novo para ela. Pensa, gente, sempre que acontece alguma coisa nova na nossa vida, a gente não demora um tempo até a gente entender o que tá acontecendo? A mesma coisa acontece com as crianças e com porém. Eles são desse tamanhozinho, eles são muito pequenininhos, então para eles vão precisar de muito mais repetição, de estratégias diferentes. A gente vai precisar ser muito criativo para a gente conseguir explicar para eles o que eles precisam, né? Então essa familiarização é muito importante. E mais do que isso, precisa ser divertido, gente. A criança precisa gostar do banheiro, ela precisa achar o banheiro o lugar mais legal do mundo. Tá, não precisa tanto, mas ela precisa achar o banheiro um lugar legal. Porque se a criança entra no banheiro e começa a chorar, se ela tem aversão ao banheiro, não vai dar certo, né? Já começou errado. Então, se a sua criança tem aversão ao banheiro, vamos tratar primeiro dessa aversão ao banheiro, depois a gente vai começar o desfraude, porque senão não vai dar certo. Beleza? E aí, o próximo é a questão sensorial. Então, como eu tava falando agora, se a criança tem aversão ao vaso, aversão ao banheiro, se ela entra dentro do banheiro e ela começa a chorar, enfim, se você percebeu que a questão é sensorial, a gente precisa descobrir o que tá incomodando essa criança. Travou um cadinho de novo, mas lá vai. É a acústica do banheiro que tá dificultando o processo? Então é muito barulho, o barulho fica muito alto quando ela chega lá no banheiro? Ou é porque é um ambiente frio, né? Então, às vezes, o assento do vaso é muito frio, principalmente vaso de louça, né? Assim, o assento costuma ser muito geladinho. Então, é isso que tá dificultando. E aí, a gente tem algumas estratégias, né? Passar secador no assento do vaso, colocar aqueles assentos. Tem até um assento que ele é fofinho, assim, né? Um assento de vaso que é de pelúciazinha, assim, que já vai facilitar para a criança ter uma sensação melhor ao sentar no vaso. Ou é uma insegurança gravitacional, né? Ela acha o vaso assustador, porque, gente, convenhamos, né? Se eu sou desse tamanho, eu olho pro vaso, eu acho que aquele trem vai me engolir. Então, assim, a gente precisa deixar esse vaso o mais atrativo possível, né? A criança precisa gostar de sentar no vaso, ela precisa se sentir confortável de sentar no vaso, né? E os redutores ajudam muito nesse sentido, que até eu coloquei aqui para vocês algumas opções. Já vi que algumas pessoas perguntaram sobre os piniquinhos e eu vou falar sobre eles já. Aguenta aí. Então, qual que é o meu redutor de vaso favorito? É esse aí, ó. É o redutor que vai no próprio vaso, mas ele tem uma escadinha e ele tem ali as alças para que a criança possa se segurar. Então, a criança se sente muito mais confortável e muito mais segura com esse redutor, né? Porque ele vai tornar o vaso ali mais atrativo até para a criança. E algumas pessoas estão perguntando, é melhor começar pelo redutor ou pelo piniquinho? Gente, eu vou falar com base em um critério. Mas, quando a gente fala de desfraude, cada caso é um caso. E cada criança vai ter um processo e uma necessidade muito específicos, muito mesmo. Então, pode ser que a sua criança olhe esse redutor aí e fale, Deus me livre, saia correndo, não dá conta nem de olhar. Ou pode ser que a sua criança ame esse redutor, se adapte super bem. Ou pode ser que ela seja igual a Olivia, que não se adaptou com piniquinho, com mini vaso que tem descarga própria, não se adaptou com redutor de assento, não se adaptou com escadinha, ela se adaptou sentando no vaso sozinha. Então, assim, foi o que deu certo. Enquanto a gente estava tentando com o piniquinho, com o redutor, com não sei o que, era um caos. Quando a gente resolveu aceitar que ela ia passar pelo desfraude sentando no vaso sem nada e sem a gente poder olhar, pronto,
funcionou. Então, assim, às vezes a gente tem que dançar conforme a música, sabe? Se tá funcionando o piniquinho, gente, não vamos comprar briga com o time que tá ganhando, sabe? Assim, vai no piniquinho. Aí a Letícia tem que ir tentando vários modelos. Então, o que eu indico? Primeiro, compre esse daí, que eu tô mostrando agora, que é o mais anatômico, é o que mais vai favorecer o desfraude. Por quê? Se a gente começa no piniquinho e depois a gente passa pro... enfim, se a gente começa pro piniquinho, depois a gente vai ter que fazer outra adaptação pro vaso sanitário. Então, vai dificultar ainda mais esse processo, né? Fora que o piniquinho, às vezes, ele é muito pequeno para as crianças maiores, né? Então, se a gente tá começando aí esse processo um pouquinho depois, o piniquinho já não vai dar, né? Um pouquinho depois, nada, né? Se a criança tá um pouquinho mais velha e começou o processo do desfraude, aí não vai dar. Então, assim, tenta primeiro esse. Se tá perguntando onde compra esse redutor, é só você pesquisar no Google, redutor com escadinha, mas depois a gente deixa o link pra vocês, tá? No grupo do WhatsApp, e a gente dá um jeito de colocar aqui no perfil também, tá bom? Aí, ó, Superando Diagnóstico está falando. Alô, bebê tem esse assento. Eu vi que tem na Amazon também, tá? Em qualquer site, na verdade, você consegue encontrar. É só pesquisar redutor de assento de vaso sanitário com escadinha. Mas, enfim. Então, ele é mais anatômico e ele vai facilitar o processo, porque você não vai ter que passar do piniquinho pro vaso sanitário, né? Porque uma hora a criança não vai ter idade mais pra fazer no piniquinho, né? Fora que, assim, a gente vai sai, né? Vai na casa de alguém, enfim, não vai ter... Como é que você vai sair levando o piniquinho? Não tem como, né? Então, é melhor já acostumar a criança no vaso mesmo. Mas, se a sua criança não deu certo com o vaso, ela quis o piniquinho, viu na casa de alguém, achou divertido, viu um piniquinho de ursinho, de sapinho, sei lá o quê... Vambora, né? Quanto mais independência e controle das escolhas a gente dá para a criança nesse processo, mais fácil vai ser, viu? Aí a outra opção que eu vou dar para vocês aqui também é essa do redutor de assento comum, né? Esse que vocês conseguem achar em qualquer lugar. Esse aí é da Chico, eu achei legal porque ele tem também esse apoio da mãozinha, sabe? Então já dá essa segurança maior para criança. Mas tem que ter apoio para os pés, tá? Isso é o mais importante. E às vezes eu vejo pais, mães falando: minha criança não faz cocô no vaso de jeito nenhum. Você tá colocando apoio pros pés? Porque às vezes a criança não vai conseguir fazer cocô porque ela não tá na posição anatômica para ela conseguir fazer isso, né? Então, assim, a criança, né, o bebê, ela tá acostumada a fazer o cocô de cócoras. Então, ela dá aquela agachadinha assim e sai o cocô. Então, a gente precisa trazer essa posição também quando a criança for pro vaso, né? Então, quando ela levanta as perninhas, fica muito mais fácil desse cocô sair, tá bom? Vamos lá. E aí, deixa eu só beber uma água, gente. Um segundo. Os meninos podem fazer sentado ou ensino em pé. Então, vai da preferência da sua criança, vai como você acha mais fácil ensinar ou como a sua criança acha melhor. Mas é melhor você começar sentado por duas razões. Primeiro, vai ser mais fácil para ela entender e para ela compreender o cocô, né? Assim, então, ela vai compreender, quando eu estiver aqui no banheiro, seja para fazer xixi ou seja para fazer cocô, eu tenho que sentar. E assentado é a posição que a bexiga dos meninos se esvazia completamente. Só que, aí, como a Regiane tá falando, que a filhinha... não, é ela, achei que era ele. Mas tem crianças que não gostam de fazer o xixi sentada, né? Meninos que não gostam de fazer o xixi sentado. Então, que gostam de fazer em pezinho mesmo. Então, não tem problema, né? Se essa criança é até melhor, porque a gente tá trabalhando a flexibilidade ali também. Mas tem que levar em consideração esses dois aspectos que eu falei com vocês, tá bom? Vambora. Então, vamos lá. Outra coisa que vocês pedem muito. Como que eu vou ensinar minha criança a pedir ao ir no banheiro?
Se a sua criança não sabe, né, pedir para ir no banheiro, vai dificultar muito esse processo. Porque quando você levar, ela vai fazer. Mas se você não levar, ela vai acabar tendo os escapes, né? Porque ela não vai conseguir pedir. Então, né, talvez ela vai aprender a ir sozinha, mas daí já é outro passo, né, da gente ensinar a criança a ir sozinha, a fazer o xixi ou cocô sozinha no banheiro também, né, que já é quando ela tá ali num processo mais maduro do desfraude. Mas enfim, pra gente ensinar, às vezes a gente precisa entender assim, onde que a minha criança tá no processo de comunicação. Minha criança consegue falar uma palavrinha ou outra? Então, talvez eu devo ir no caminho de ensinar ela a falar xixi e cocô. E aí, para isso, tem vídeo da Nossa Vida com a Alice, que eu amo. Traz essas palavrinhas para a rotina de vocês. Fala sempre, vou trocar o xixi, vou trocar o cocô, enfim. Mas se a sua criança não fala, e isso não é um impeditor para o desfraude, tá? Eu vou frisar isso aqui quantas vezes precisar. A fala não é pré-requisito para o desfraude. A comunicação, sim, que é o que eu vou explicar para vocês agora. A fala, quer dizer, a comunicação é algo muito amplo e que não envolve só a fala, né? A gente se comunica de várias maneiras, por exemplo, eu tô me comunicando aqui com as minhas mãos com vocês o tempo inteiro, né? Eu tô me comunicando com a minha expressão facial, então quando eu falo, né, alguém comentou que eu falo sorrindo, então vocês veem que eu tô animada, que eu tô feliz, etc. Então eu tô passando uma mensagem aqui com essa minha comunicação da minha expressão facial, né? E da mesma forma, as nossas crianças também se comunicam com a gente o tempo todo. Então, às vezes, a sua criança não vai te puxar, te cutucar. Oi, mamãe. Oi, papai. Você pode me levar ao banheiro, por favor? Ela não vai fazer isso. Mas, às vezes, ela vai dar uns pulinhos. Vai começar a dar pulinhos. E aí, pronto. Você vai saber que ela tá apertada para fazer xixi. Isso a gente vai percebendo os sinais da criança, né? Percebendo o que a minha criança faz, como que ela se comporta quando ela tá apertada para fazer xixi ou quando ela tá apertada para fazer cocô. A partir desses sinais que a nossa criança dá, a gente vai expandindo essa comunicação. Então, se a minha criança dá pulinhos para me avisar que ela quer fazer xixi, então ela tem um domínio motor legal. Talvez eu possa ensinar essa criança a me cutucar quando ela quiser fazer xixi. Ou então, às vezes, eu posso usar de imagens, de comunicação alternativa. Gente, eu venho aqui por meio dessa pregar a palavra da comunicação alternativa. Muitos pais e muitas mães têm muito preconceito, né, com esse recurso. Mas a comunicação alternativa, ela vai facilitar a vida das crianças de vocês e de vocês também. Para quem não sabe, a comunicação alternativa são métodos que a gente usa para poder ensinar a criança a se comunicar fora da fala, né? Então, se a criança não fala, a gente tem outras vias para se comunicar. E toda criança tem o direito de aprender a se comunicar. Então, não adianta a gente ficar sofrendo, e a nossa criança sofrendo também, e não tá rolando essa comunicação, né? Então, a gente precisa dar essas ferramentas para que ela consiga se comunicar de uma maneira mais eficaz, né? O pessoal já tá falando aí, uma das formas, né? Um dos métodos aí utilizados para ensinar a comunicação alternativa é o PECS, e que é o uso de imagens, né? Assim, ô Flávia, vê se não é sua internet, tá? Dá uma olhadinha, às vezes põe no 4G pra ver se é a internet que tá travando, tá bom? Porque parece que pro resto do pessoal tá normal. O PEC, gente, é esse método de comunicação alternativa e aumentativa. Então, ele funciona normalmente assim. Agora eu vou pedir alô para as fonos que estão aqui, para elas me complementarem se eu estiver errada. A comunicação por meio do uso de figuras, né, imagens. Então, normalmente a gente faz um fichariozinho, né, um caderninho ali, um livrinho para criança.
E aí a gente coloca imagens, né, de coisas do dia a dia. Então, assim, ou a gente pode tirar foto, realmente, então tira foto do banheiro, tira foto da fralda, tira foto, enfim, de um copo d'água, etc. Ou a gente pode usar figuras mesmo da internet, né? Cada criança vai responder melhor de um jeito. E aí, a gente ensina essa criança que quando ela quer, por exemplo, vou dar o exemplo da água. A gente ensina. Então, toda vez que eu ver que a criança tá com sede, eu vou pegar a figura, né? Na verdade, o método é muito mais complexo, mas só pra vocês entenderem. Eu vou pegar a figura, eu vou fazer ela apontar e vou falar: água, você quer água? E aí, dou água pra ela. E aí, vou fazendo esse treino. Vou fazendo treino, até ela conseguir vir me entregar a figura quando ela quiser a água, né? E aí, agora vocês conseguem associar por que isso pro desfraude pode ser incrível. Porque eu vou mostrando a figura do banheiro. Eu vejo que ela tá me dando os pulinhos lá, o sinal que ela quer ir no banheiro. Então, eu faço ela apontar pra figura do banheiro. Ah, banheiro, você quer ir no banheiro. Leva a criança no banheiro. Se sair um xixi, um cocô, maravilha, melhor ainda. Mas, enfim, a gente vai fazendo esse treino até que a criança consiga se comunicar através dessas imagens. Então, quando ela estiver precisando, ela vai pegar a imagem do banheiro e vai entregar para você na sua mão, né? Assim vai ficar muito mais fácil. Aí aqui, ó, alguém até falou, depois que começamos a usar o PEX com meu irmão, a comunicação melhorou muito. E, gente, sim, né? Existe um preconceito aí com a comunicação alternativa, mas na realidade, a comunicação alternativa, em vez de impedir que a criança adquira a fala, é muito pelo contrário. Às vezes a criança até passa a adquirir a fala ou se comunicar de maneira mais efetiva através do uso do PEX, tá? E eu vou até mostrar pra vocês um recurso aqui que também ajuda demais, pode ajudar demais nesse processo, que é da Maricota, que a gente ama. Mari, marca ela aí pro pessoal ir lá conferir, que é um recurso que ajuda demais também. Olha só que bacana, é um recurso super simples. Tem aqui a foto de um vasinho, aí a gente tem um xixizinho e um cocôzinho. Então, ó, aí o vasinho tá falando, o que você quer fazer agora? Então, a criança pode vir, pega o xixi, bota o xixi no vasinho e ela tá comunicando com você que ela quer fazer xixi. Ou então, ela pega o cocô, coloca o cocô no vasinho e tá comunicando pra você que ela tá querendo fazer o cocô, né? Ou ela pode te entregar o xixizinho, te entregar o cocôzinho, enfim. Depois vocês deem uma olhada lá na Maricota Jogos, tá? Depois a Mari vai deixar aí pra vocês, porque olha só, é um recurso simples, é bonitinho, né? E ele tem um precinho super massa também, que ajuda bastante, né? Então, às vezes, a gente não dá valor pra esse tipo de recurso aqui, ó. E olha só, todo mundo falando, ó. Sim, aqui a fala saiu muito rápido depois do PEX. Então, gente, é algo que vale a pena de verdade investir, né? Assim, nessa questão da comunicação alternativa, beleza? E vamos lá. Por fim, a consistência. A gente já falou aqui, né, que quando a gente tem alguma questão ali atrapalhando o desfraude, talvez, às vezes, o ideal é voltar atrás, né, voltar com a fralda para a criança realmente. Mas a gente tem um outro ponto também que é muito importante. Eu vi que a minha criança tá pronta, ela me demonstrou sinais, eu familiarizei ela com o banheiro, eu vi que não tem nenhuma questão sensorial envolvida. Eu vou marcar a Maricota aqui pra vocês, gente, que vocês estão tudo aqui, empolvorosa, querendo. Vou marcar ela aqui. Vi que não tem nada envolvido ali, né, no desfraude, na questão fisiológica mesmo da criança. Vou começar o desfraude, beleza. Tirei a fralda. Mas aí, quando eu vou passear com a criança, eu ponho a fralda, né? Porque senão ela vai fazer xixi no carro. Não, mas quando ela vai pra escola, aí eu ponho de fralda, né? Porque senão, nossa, ela vai ficar fazendo xixi lá na escola. Não, mas na terapia, eu coloco a fralda. Porque aí na terapia, como é que vai fazer? As terapeutas vão ficar levando a criança no banheiro? Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Porque assim, imagina a cabecinha da criança. É pra fazer na fralda ou é pra fazer no banheiro? O que essa mulher tá querendo comigo?
que esse cara tá querendo comigo? Então, assim, a gente acaba confundindo as crianças se a gente faz esse processo, né? Aí, ó, Mari tá falando aí, essa era eu na vida, claro, e era mesmo, e a gente xingava ela horrores. Xingava assim, né, gente? Porque isso dificulta. Fala aí, Mari, se isso não dificultou o processo da Oli. Porque assim, a criança fica confusa, né? Muitas vezes a criança, a Olivia fazia xixi na calça porque ela achava que ela tava de fralda. E ainda mais porque tem essa questão aí da consciência, né? Então a criança não consegue perceber exatamente se ela tá de fralda ou se ela não tá de fralda, né? Então isso dificulta demais o processo. Então assim, Sibeli, quem fez isso? Como consertar? Então, aí, gente, o tempo não está perdido, tá? O tempo não está perdido. E assim, a gente fala, quando a gente fala de problemas no desfraude, né? Pode ser que seja mais trabalhoso, mas uma hora dá certo, que é a mesma coisa que aconteceu com a Olivia, né? Mas assim, não é algo que vai acontecer da noite pro dia. É algo que vai exigir muito esforço, muita dedicação e muita estratégia, né? E muita ciência também. Então, assim, o que a gente usou com a Oli? A gente usou muita questão de reforço. Então, a gente começou a reforçar mais consistentemente o xixi certo, né? O cocô certo. Outra questão que não pode acontecer é a atenção para os escapes. E isso começou a acontecer com a Oli também. Então, ela começou a entender que quando ela fazia o xixi no chão, a gente dava atenção. Então, ela começou a fazer xixi no chão para ganhar atenção. E, gente, era impressionante. A Olivia entrava, engajava num comportamento por atenção, assim, ela começava uma birrinha e eu começava a ignorar, né? Porque procedimentos, a gente ignora a birrinha e ignora o comportamento. Passava 1 segundo, tchacacá, fiz xixi. Então, assim, ela começou a associar essa questão dos escapes aí à atenção. Então, isso é algo muito importante da gente não dar atenção, não gritar, não punir, né? Quando a criança fizer xixi no chão, não ficar falando consistentemente, né? Esses dias eu vi um vídeo que eu achei fantástico, que era um pediatra, eu não vou me lembrar do nome dele agora, mas ele falando assim, criança não gosta de palestra. E, gente, criança não gosta de palestra. Eu acho que eu vou tatuar essa frase na minha cara, assim. Porque a gente fica dando palestra pra criança o tempo inteiro. O tempo inteiro. A nossa vida é dar palestra pra criança. Então, tudo que a criança faz, não pode pôr a mão aí porque não sei o que. Não pode subir aí porque... Então, gente, as crianças ficam até aqui, ó, com a gente. Então, aí a gente começa a ter criança que sente aversão aí no banheiro. A criança que começa você fala xixi, a criança já desespera, já começa a chorar, já começa a desesperar. Então, assim, a gente ter exatamente isso que Tati tá falando, fala objetiva, né? Assim, você fez xixi no chão, xixi é no banheiro, vamos trocar. Pronto, acabou. Ô Luiz, escuta aqui, um abraço meu pra você, um abraço de todas aqui que fazemos tudo errado o tempo inteiro. Você não sabia, você não tinha conhecimento, agora você tem. E assim, igual eu falei, as coisas não estão perdidas, não tá tudo perdido. Com estratégia, com conhecimento e consciência, a gente consegue tudo, gente. A gente consegue tudo de verdade. Então, assim, deu tudo certo no fim das contas com a Olivia. Ela faz xixi e cocô lindamente no vaso. Então, assim, a gente só precisa, às vezes, ajustar, né? Ajustar essas estratégias para entender o que tá acontecendo, né? Mas aqui, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa para eu falar com vocês. Não, vou abrir para perguntas agora. Pra gente poder conversar, porque eu sei que muitas das outras coisas que eu tinha preparado vão surgir agora. E pra gente também, porque já deu 1 hora de live, eu vou ficar aqui com vocês quanto tempo precisar, mas eu sei que todo mundo tá cansado, né? Todo mundo tem pequenininhos aí pra cuidar. Então, vou tentar ser objetiva, tá? Tá aberto pra perguntas, já tem algumas aqui, eu vou começar a responder, tá bom? Também é importante limpar a criança sempre no banheiro e não no quarto. Nunca em outro ambiente que não for banheiro. Isso é extremamente importante, extremamente. E até assim, vocês que ainda não tiraram a fralda da criança,
é legal já ir trocando a fralda da criança no banheiro, pra ela entender assim, ó, tá, o xixi é no banheiro, o cocô é no banheiro. Deixa eu abrir aqui as perguntas que já tinha. Tati, à noite pode colocar fralda? Sim, à noite pode colocar fralda, tá? E não precisa... Gente, eu não acho que tem necessidade de fazer essa questão. Muita gente fala assim, só coloca a fralda depois que a criança tiver dormido e tira a fralda antes da criança acordar. Eu acho isso uma maldade, você ficar mexendo na criança enquanto ela tá dormindo, ela vai acordar, enfim, não tem necessidade não, tá? Mas pode colocar pra... Ai, coloca a pergunta na tela, não sabia. Tá, pode colocar... Aqui, ó, coloquei agora. Mas pode colocar a fralda de noite sim, porque o desfraude noturno, ele demora mais do que o diurno, tá? Então, assim, quase 100% das vezes as crianças vão passar pelo desfraude noturno e depois de muito tempo que elas vão passar pelo desfraude... falei o contrário. Elas vão passar pelo desfraude diurno e depois de muito tempo o desfraude noturno. Se tirar a fralda para fazer o desfraude ou se faz com a fralda. Então, quando a gente fala de crianças típicas, eu até indico fazer com a fralda, aquela fralda de shortinho, né? Só que quando a gente fala de crianças com teia, eu já acho mais complicado. Lógico que a gente tem casos e casos. Mas, como as crianças com teia têm uma rigidez, me preocupa da criança depois não querer tirar a fralda, entendeu? E ela não conseguir desassociar. Mas lógico que se você percebeu que a sua criança, assim, às vezes ela tira a fralda, porque isso acontece. Às vezes a criança, assim, quer fazer xixi, ela tira a fralda, corre pro banheiro e faz. Do nada. Então, segue desse jeito, porque tá funcionando. Mas o que a gente vê de evidência científica, né, assim, nos artigos que falam sobre esse assunto, né, do desfraude em crianças autistas, é que um dos maiores fatores de sucesso para o desfraude é a criança deixar de usar fralda, é usar cuequinha e calcinha. Porque essa questão do xixi e do cocô na calça, né, na perna, etc., ajuda na consciência corporal. Então, ajuda a criança a entender assim, opa, quando eu... Ai, não tá aparecendo a pergunta. Deixa eu tirar o slide, então. Aí, pronto. Quando a gente... Ai, perdi o que eu tava falando. Tá. Ela vai ter essa maior consciência. Então, assim, quando eu faço xixi, o xixi escorre, né? Assim, eu não tô de fralda. O xixi escorreu na minha perna, né? Então, ela entende, assim, poxa, então quando eu faço xixi agora, eu fico molhado. Eu não quero ficar molhado, então eu vou fazer xixi ou cocô no vaso. Adriele, meu filho tirar a fralda pra fazer xixi seria um sinal de prontidão? Sim, um deles. Mas igual eu falei, não sei se você pegou no início, o desfraude é muito complexo. Então, assim, às vezes não vai ser só um sinal que vai ser suficiente, né? Às vezes a criança pode estar dando todos os sinais, mas ela não tá pronta emocionalmente para passar por esse processo. Se a criança não costuma passar 2 horas com a fralda seca com 3 anos, melhor esperar? Sim, melhor esperar. Porque esse é um dos sinais mais importantes, que é o sinal do controle dos esfíncteres. Então, assim, sem o controle dos esfíncteres, não tem desfraude. Meu filho já tem... Não sei se vocês estão vendo agora. Meu filho já tem meses que acorda com a fralda seca. Poderia deixar de usar à noite? Com certeza! Normalmente são 10 dias com a fralda seca, a gente já pode começar o desfraude noturno, tá? Como identificar se as crianças estão seguindo comando simples? É o seguinte, o treino que você tem que fazer é, por exemplo, se você fala assim, vem cá, e seu filho vem, ele tá conseguindo atender esse comando. Senta, e ele senta, ele tá conseguindo atender esse comando. Sobe, né? Comandos são sempre esses... tem a ver com ações, né? Mas que a gente fala no... Ai, gente, eu sou péssima em português. É imperativo, que é nesse tempo verbal, assim, né? Então, senta, vem, come, pega, né?
Meu filho faz xixi direitinho e sozinho. Não tem escape de xixi nem à noite. Mas o cocô é na cueca. Ó, isso é muito comum e às vezes é mais comum nas crianças com TEA até do que nas crianças típicas. O desfraude do cocô, ele pode demorar um pouquinho mais. Mas qual que é a questão, né, da criança não conseguir fazer o cocô no vaso, fazer o cocô só na fralda? A questão social envolvida, né? Então, assim, é mais constrangedor pra criança fazer o cocô na calça do que até fazer o xixi, né? Porque tem o cheiro, é desconfortável, então tem uma questão social aí muito envolvida nessa questão do cocô na calça, né? Essa questão do cocô, ela também pode estar envolvida com algum transtorno de eliminação, né? Então, alguma questão fisiológica. Então, é importante sempre procurar ver se essa criança não tá constipada, se essa criança não tá retendo esse cocô, né? Porque pode ter relação com esse comportamento. Mas é importante sempre tentar que a criança faça o cocô no vaso. Então, por exemplo, ele pode fazer o cocô na cueca. Vamos dar um exemplo. Você viu que ele tá com vontade de fazer o cocô. Você não tira a cueca dele, mas você senta ele no vaso. Porque assim, ele vai estar fazendo cocô no vaso mesmo que na cueca. Então, já vai ficando mais fácil essa associação. Começa o desfraude quando tiver com todos os pré-requisitos, né? Sim, mas às vezes, assim, não é regrinha de bolo, né? Não é receita de bolo. Às vezes a criança não vai, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo. Às vezes ela não vai se incomodar com o xixi ou com o cocô na fralda. Mas ela vai te falar, fiz xixi, fiz cocô. Então, assim, entende? A gente precisa também conhecer. Gente, isso é muito importante também. Vocês conhecem a criança de vocês mais do que ninguém, mais do que ninguém. Então, vocês conseguem identificar o que faz ela se sentir confortável, o que faz ela se sentir desconfortável, quando que ela tá segura, quando que ela tá insegura, quando que ela dá conta de fazer alguma coisa, quando que não dá conta. Lógico que a gente precisa do acompanhamento, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa da estratégia, mas tem coisa que não é só a ciência, tem coisa que é vocês, né? E que nenhum profissional vai conseguir fazer, só vocês, né? Isso é muito importante também. Deixa eu ver as dúvidas daqui agora. Pode acontecer o contrário, a criança desfraldar o cocô primeiro? Pode sim, pode sim. Meu filho tem 2 anos. A psico dele orientou a começar o desfraude. O inverno dificulta. Ai, meu Deus, perdi. Um pouco. Tenho medo de não conseguir gerar algum trauma nele. Dificulta sim, Aline. E assim, ai, gente, eu fico achando super ruim interferir, mas tá muito pequenininho. Espera mais um pouquinho, sabe? Espera mais um cadinho, espera chegar o verão do ano que vem. Realmente é melhor. Bom, assim, que você já vai estudando bastante sobre o desfraude, você vai tendo mais conhecimento, que na hora que chegar o verão, você vai estar super pronto e o processo vai ser bem mais leve. Usar fralda ecológica por conta da aparência e consistência dela seria bom para começar o desfraude? Adriele, não sei te responder. Eu acho que melhor do que a fralda ecológica seria as cuequinhas ou calcinha de transição, tá? Mas assim, o que eu acho, tá, gente? Igual eu falei pra vocês, um dos maiores fatores de sucesso na retirada das fraldas para crianças autistas é a criança ficar de calcinha, né? Ou ela ficar de cuequinha. Então, às vezes, essa cuequinha de transição, ela não vai ter o efeito que a calcinha e a cueca dão, porque a criança não vai se sentir molhada. Então, pra que eu indico a cuequinha ou a calcinha de transição? Vai passear, você não quer mesmo lidar com os escapes? Mas assim, aí já é outra questão, porque, gente, desfraude tem escape. Sinto muito e é muito chato, realmente é muito, muito chato, mas tem escape, não tem como fugir, sabe? E assim, a gente querer fugir é até a gente ser injusto com a nossa criança, sabe? Porque
é algo que faz parte desse processo, né? Então, a gente querer pular uma etapa aí, né? Tudo tem seu tempo. E o tempo do fim dos escapes também chega, né? Depois da consolidação do processo. Então, eu sou mais fã de usar calcinha e cueca mesmo, né? E pronto. O Vitor tá falando, andar sempre com cuecas e shorts extra, isso. Exatamente. Aí o Luiz falando, conselho, comprar fralda é menos estressante que um desfraude mais mal feito. Olha, poderia fechar aqui, tá? Porque assim, é isso. A gente precisa fazer esse processo direitinho se a gente não quer ter problemas nem pra gente, nem pro nosso pequeno, né? E assim, é tão delicado o desfraude. Nossa, gente, vocês sabem muito bem o tanto que é delicado, né? Então, a gente quer gerar um desfraude sem traumas, né? A gente não quer que a criança se sinta traumatizada ou que ela tenha nenhum problema ali nesse processo do desfraude. Então, vamos fazer isso com respeito, com paciência, com afeto e com muita ciência e com muita estratégia que não pode faltar. Vamos lá, deixa eu ver mais um. Alguém perguntou uma que eu achei boa, deixa eu achar. Vamos lá. Fazer chantagens como se você fizer xixi no vaso, nós vamos no parque. Isso é correto? Vamos lá. É uma linha tênue, tá? É uma linha muito tênue. Porque quando a gente fala de reforçador, a gente vamos pensar friamente aqui, né? A gente tá criando uma relação de chantagem, né? Por mais que eu não goste dessa palavra e por mais que, assim, essa palavra até me faz lembrar de algumas má práticas da análise do comportamento, né? Eu prefiro usar a palavra contingência, né? Que é a palavra mais adequada. Que é assim, a gente cria, quando a gente usa reforçador, né? Então assim, por exemplo, é uma recompensa, né? A criança fez o xixi no vaso, então ela vai poder brincar com o brinquedo favorito dela. Então isso é um reforçador, né? O brinquedo favorito dela, porque ele vai aumentar a chance... Vai aumentar a chance, desculpa, distrair com um comentário. Vai aumentar a chance dessa criança se comportar assim de outras maneiras, né? Então é exatamente isso que a Tati falou. Não é chantagem, é motivação, né? A gente trabalhar aí, gerir essa motivação dessa criança para que ela queira se comportar assim em outros momentos, né? Mas o que eu prefiro usar? Porque assim, né, gente? Quando a gente fica adulto, né? Não tem ninguém pra vir ali na porta do nosso banheiro e bater palminha quando a gente faz xixi, faz cocô, né? Então a gente precisa também entender, né, que o xixi e o cocô não é só um processo social, né? Ele é um processo fisiológico, de independência e de consciência do nosso próprio corpo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que usar sim os reforçadores, mas a gente tem que usar eles com parcimônia, né? Assim, e tentar usar os reforçadores mais naturais possíveis. O que isso quer dizer? Então, brinquedo, música que a criança gosta, se a criança gosta de abraço, enfim, né? A gente vai tentando trazer estratégias ali dentro do que é, né, gostoso para essa criança. E uma ida ao parque, por exemplo, é algo que pode ser super motivador para essa criança. O problema é se essa criança, toda vez que ela fizer xixi, ela quiser ir pro parque. Aí complicou um pouquinho, né? Por isso que, assim, eu acho que às vezes os reforçadores mais acessíveis, eles são mais fáceis, né? E lógico que, assim, se essa criança não estiver respondendo muito bem a esses reforços mais naturais, daí a gente passa para uma estratégia mais específica, né? Que é, de fato, o que a Flora acabou de falar, que é do chocolate. Que, ai, gente, eu até arrepio, porque eu não gosto muito de reforçador comestível, mas eu consigo entender, eu consigo compreender que em alguns casos eles vão ser necessários, né? Assim, uma criança que não tá conseguindo de jeito nenhum desfraldar, criança que tá com uma aversão, né, imensa
Aí, beleza. Aí Elvira acabou de falar, e pode usar a economia de fichas. Sim, é uma estratégia que eu amo, né? Inclusive, já tem um spoiler. Mas a economia de fichas é uma estratégia, é tipo um quadrinho de recompensas, né? Assim, falando de uma maneira mais acessível, né? Que aí já é algo que fica menos... enfim, que não causa compulsão alimentar, tá, gente? Porque... eu não sou fã mesmo do reforçador comestível, mas enfim, eu entendo mesmo a importância, tá? Em alguns momentos. Renata, perdi. O brinquedo favorito como reforçador não funcionou pra mim, porque depois você tem que tirar e era o caos. Então resolvi elogiar, abraçar, dar beijos. É isso, gente. Assim, questão de reforçador é muito específico e muito individual para cada criança, né? Cada criança vai ter o seu próprio reforçador. Então a gente precisa saber identificar esses reforçadores, né? Entender o que vai ser reforçador para minha criança, o que eu vou poder usar. Vamos lá. Colocar figuras lúdicas no banheiro para distrair a criança. Pode? Deve! Gente, se quiser colocar balão, se quiser colocar frufru no banheiro, coloca. Assim, esse banheiro tem que ser incrível. Tem que ser muito reforçador para criança. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, foi? Não deu pra compartilhar, por quê? Aí, ó. Meu filho ficou com trauma de limpar a loloca. O que seria loloca? Eu amo os nomes. Aí ficar sem fralda ele trava. O que faço? Aí acho que tem a ver com aquela questão que eu falei, né? Dessa memória motora que a gente tem, né? E até também essa questão de consequência dos comportamentos, né? Então você limpou ele um dia e ele sentiu dor. Então da próxima vez que ele for fazer cocô, né? Fez cocô, ele acabou associando essa dor que ele sentiu com o cocô, né? Então a gente precisa desassociar o cocô dessa dor. Então o cocô precisa ser associado às coisas mais incríveis do universo. Então, assim, aí nesses momentos, né, de quando a criança tá com uma aversão muito grande, ou ao vaso, ou a fazer cocô, aí a gente pega assim, o que a sua criança mais ama no mundo, na existência. Toda vez que ela sentir vontade de fazer cocô, você vai dar isso pra ela, entendeu? Aí pode ser um eletrônico, pode ser um brinquedo favorito, pode ser a brincadeira que ele mais gosta, pode ser, enfim. A gente precisa associar esse cocô a algo incrível, tá? E tentar desassociar a essa dor, né? E aí, essa dica que Tati também falou... Não, tô amando, Tati. As suas contribuições estão incríveis. De continuar limpando com lencinho umedecido, porque aí não vai doer tanto o bumbumzinho, né? Que eu acredito que é a loloca. Amei o nome. Alguém tava pedindo muito. Deixa eu achar aqui. Criança com rigidez. Kelinha, criança com rigidez, especifique. Rigidez pra quê? Pra sentar no vaso, pra sair da fralda, né? Pra tirar a fralda. Qual que é a rigidez? Começar pelo piniquinho ou direto no vaso? Eu falei mais cedo, acho que você não devia estar aqui. Eu indico começar direto no vaso, tá? Porque senão acaba sendo outro processo pra criança passar do piniquinho pro vaso. Mas sempre com redutor, tá? Nunca direto no vaso, a não ser que a sua criança seja a Olivia, que não conseguiu desfraldar, que tinha pavor de redutor e que só conseguiu desfraldar direto no vaso. O meu não quer sentar no vaso. Gente, quando a criança tem aversão a sentar no vaso, igual eu falei, a gente precisa tratar dessa aversão primeiro, antes da gente começar o desfraude, tá? Porque, aí, ó, Kelinha, rigidez em sentar no vaso. Então, Lolo que é o pênis. Amei. Então a gente precisa tratar essa rigidez antes de começar o desfraude. Mas, caso você já começou o desfraude, aí a gente tem que fazer um procedimento que chama dessensibilização. A gente precisa associar o vaso a algo muito, muito, muito divertido.
Gente, ó, tive uma pergunta aqui que eu vou ter que responder, que senão eu vou ficar me delongando demais aqui com vocês. Eu tô amando as perguntas, mas eu tenho mais coisas pra falar. Eu vou aproveitar que alguém perguntou se a gente tem algum projeto sobre o desfraude, né? Se vai rolar algum curso, alguma coisa sobre o desfraude. E é isso que eu queria contar pra vocês agora. Hoje a gente tá lançando o nosso primeiro curso sobre desfraude para crianças autistas, né? É o nosso primeiro curso sobre desfraude, mas também é o primeiro curso do mercado sobre desfraude para crianças autistas. Não se preocupem que eu vou falar um cadinho do curso e antes de terminar eu respondo vocês mais, tá? Que eu não quero deixar vocês com dúvidas, não. Mas só porque eu quero muito que vocês escutem sobre o nosso curso, porque é algo muito, muito especial que a gente preparou para vocês, né? Eu juntei todo esse conhecimento que adquiri aí, né, durante a minha formação, na minha experiência, e coloquei dentro de um curso extremamente prático, extremamente objetivo, né? Vocês, quem tá aqui, alguns me conhecem, outros não me conhecem, mas sabe que as minhas aulas são desse jeitinho que foi essa live aqui, né? Assim, tudo muito... Ninguém com dúvida de nada, né? Assim, então o curso tá desse jeitinho. É um curso que não é extremamente extenso, porque a gente pensou exatamente na rotina de vocês, né? A gente sabe que a rotina de vocês é muito atribulada e que às vezes pensa, nossa, eu vou fazer mais um curso, que horas? Então, assim, é um curso que tem aulas mais curtinhas, que tem muito material para vocês usarem com a criança de vocês, né? Assim, tá um curso, tá um xodozinho, viu? Um xodozinho mesmo. Que a gente criou com muito orgulho e com muito amor. O primeiro curso de desfraude para crianças atípicas, né? Então, aí entra crianças autistas, com TDAH, com atraso no desenvolvimento. E diria até crianças típicas também, porque as estratégias estão bem completinhas. E aí, pessoal, que eu vou tirar a dúvida de vocês sobre o curso também, né? Com certeza. Mas eu queria trazer ele aqui hoje, né, para vocês, porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui hoje, né? É um curso que ele é para promover um desfraude sem traumas, com bastante estratégia e tudo baseado na ciência, né? Tudo que eu falei aqui com vocês foi tudo baseado na ciência. Então, essas questões centrais que vocês trouxeram para mim, né? Como fazer o processo, quais são todos os sinais. Eu trouxe 3 sinais aqui para vocês, mas lá no curso eu falo mais de 10 sinais que a gente consegue identificar. Tem checklist, tem economia de fichas, quadro de recompensas, tem histórias sociais, tem... Nossa, gente, tudo que vocês imaginarem. Tem videozinho lúdico para vocês mostrarem para a criança de vocês. Tem passo a passo ensinando como fazer o processo de dessensibilização para as crianças que têm rigidez, né? Então, são 5 módulos e 6, porque vão ser 5 aulas gravadas e uma aula ao vivo em que eu vou falar sobre o desfraude das crianças mais velhas, então crianças com maiores de 6 anos. E vou tirar as dúvidas também, né? E os outros módulos, então eu vou falar sobre o desenvolvimento infantil, vou explicar um pouquinho sobre neurodesenvolvimento, vou falar o passo a passo do treinamento do desfraude, dos recursos que a gente tem que usar, vou ensinar como identificar os reforçadores, como reforçar o comportamento, enfim, tá tudo lá muito bonitinho. Mari tá falando aí que tá um sonho, que já assistiu. Realmente tive a aprovação da Mari. A Mari é o nosso controle de qualidade, né? Assim. Então, gente, pensa, a sua criança faz cocô, faz o xixi no vaso e o cocô não faz. Vou te ajudar com a estratégia para isso. A sua criança tem rigidez, não dá conta de sair das fraldas. Eu vou te ajudar com isso. Então, assim, tá um curso... um chuchuzinho, de verdade, né? Então, se vocês estão pensando aí, né? Algumas pessoas falaram, a gente tá no inverno, né? E aí, vou fechar o curso no inverno? Sim, gente, porque vocês vão se preparar
para esse processo que a gente já viu que é muito difícil. Então, a gente tem que ter preparação, né? Galera tá perguntando aí dinheiros, valores, então vamos falar de valores. Gente, para vocês que estão aqui, a gente preparou uma surpresa especial, porque a gente queria muito reforçar o comportamento de vocês estarem aqui. Foram mais de 300 pessoas aqui com a gente hoje. E a gente queria dar um presente especial para vocês. Então, para quem adquirir o curso até meia-noite de hoje, vai ter um desconto especial usando esse cupom aí, ó, Desfraude Atípico, de 10% de desconto. Então, o curso tá saindo no valor de 207 e para quem comprar hoje usando esse desconto, ele sai a 187. Então, assim, tá um precinho super legal, super acessível. As aulas do curso, como eu falei, estão gravadas. Elas estão disponíveis a partir de hoje já. Quem comprar o curso agora, inclusive, minha produção falou aqui que as vendas já estão abertas. O link do curso tá no nosso perfil e a produção vai colocar aqui agora também, produção. Alô, produção, coloca aqui nos comentários pro pessoal, que eu vou fixar o comentário também. Então, se você comprar o curso agora, você já tem acesso a todas as aulas, estão lá gravadas, muito bonitinhas. Como eu falei, aulas super acessíveis, tem artigo científico, tem o PDF das apresentações. Quem já foi minha aluna sabe que os meus PDFs, os meus PowerPoints já vale o preço do curso, que eu sempre recebo elogios dos meus PowerPoints e eu amarrava esses PowerPoints com a minha vida e agora eu resolvi liberar geral. Então tem os PowerPoints também de todas as aulas. Tá muito bacana mesmo. E agora eu vou abrir para vocês perguntarem sobre o curso, tá? Quem tiver dúvida, eu vou ver se já tem alguma aqui. Depois eu respondo mais algumas perguntinhas de vocês, tá bom? Não vou deixar vocês desamparados, não. Mas aí, só reforçando, vou fixar aqui o comentário da Mari, ó. O site do curso é o desfraudeatípico.com.br, tá bom? Fixar comentário, tá fixado aqui. O link, pra quem quiser, tá na nossa bio do Instagram, tá bom? Tá aqui. Então, vamos lá. Marina, moro no Canadá. Como faço para acessar o desconto? Normalmente, Marina, é só você entrar lá na nossa plataforma de vendas, que você consegue comprar, inclusive, com cartão de crédito, tá? Usando o seu pagamento aí, consegue comprar por PayPal também, tá bom? Meu filho tem 2 anos e 7 meses. Posso fazer o curso? Sim, Vânia, tá na idade perfeita. Gente, o curso é perfeito tanto para você que não começou o desfraude, como para você que começou o desfraude. Por quê? Para quem não começou, vai saber de cabo a rabo tudo que é preciso, né? Igual eu falei pra vocês, vai estar tudo muito bem planejado. E pra quem já começou, tem diversas estratégias que vão ajudar vocês também nessas questões que a gente sabe que acontecem, né? Valor, vou repetir, Dani, ele tá 207, mas com o desconto que tá aí na tela, desfraude atípico em caixa alta, vocês têm 10% de desconto e o curso sai a 187, tá bom? Só hoje até meia-noite, hein, gente? E tem uma coisa essencial que eu esqueci de falar. Pessoal, o curso, a gente sabe, né, igual a gente tá conversando aqui hoje, que o desfraude é algo extremamente individual, né? Então, talvez só o curso não vai conseguir responder todas as perguntas de vocês. E é justamente por isso que para as primeiras 30 pessoas que comprarem o curso, vocês vão ter 10 minutos de mentoria exclusiva comigo. Então, eu vou poder tirar a dúvida exclusiva da criança de vocês, individual. E além disso, a gente tem também a aula ao vivo de Tira Dúvidas, em que eu vou conseguir atender um a um a dúvida de cada um, pra gente não passar por esse processo sem você ter a sua dúvida individual respondida, porque isso é muito importante também, tá bom? Renata, obrigada por essa live, muito esclarecedora. Agora vamos ao curso. Isso aí, quero todo mundo lá, hein? Vai ficar disponível por quanto tempo? 6 meses, tá, pessoal? Vocês têm 6 meses para ver o conteúdo quantas vezes vocês quiserem. Não tem quantidade de vezes, tá? São quantas horas de curso? Vai ficar disponível por quanto tempo? Florence, são mais ou menos 5 horas de conteúdo, tá?
de conteúdo gravado e a gente vai ter aí 1h30 de conteúdo ao vivo, mais os recursos extras, né? Então, igual eu falei, é um curso bem rapidinho para vocês conseguirem fazer aí, ver antes de dormir, enquanto o pequeno tá dormindo, aulas bem levinhas, que você não vai ser aquele curso que você vai ter 30 aulas, que você não vai conseguir terminar nunca. Todo mundo tem um curso assim, né? Eu tenho vários aqui que eu comprei, o curso tem 797 aulas e eu não consigo terminar o curso nunca. Eu não quis fazer isso com vocês, porque eu sou a pessoa que gosta de dar o check em tudo que eu começo a fazer. Então, assim, esse curso é pra vocês darem o check mesmo, de conseguirem terminar, tá bom? O curso pode confrontar com alguma terapia como a TO? Não, de forma alguma. Todas as diretrizes que estão lá são as diretrizes recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Urologia, pelas melhores referências aí em relação a pesquisadores do autismo específicos para o desfraude. Então, não tem problema nenhum. Alguém perguntou se tem certificado. Tem certificado sim, tá, gente? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Marina tá falando, não aparece a parte pra colocar o desconto. Mari, você consegue ver o que tá rolando? Flora, tem um curso infinito também aí, tá vendo? Ó, é horrível. E, Mari, mais pessoas falando que não acharam onde colocar o cupom. Eu vou dar uma olhadinha pra vocês, tá? A Mari vai estar olhando e vai orientar todo mundo, tá? Não se preocupem. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente no direct, tá? Que a gente responde. Aí, ó, Mari já tá dando o alô aí. Deixa eu ver o que mais. Ô, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, tá bom? Vocês são amores. Tá, vambora. Então, eu já respondi todas as perguntas, eu acho. Deixa eu ver. Ah, tá, pessoal. Então é porque fora do país não tem como colocar o desconto, mas a Mari vai orientar, tá? Vocês que não são do Brasil, só mandar uma DM pra Mari, chama a gente aqui no privado que ela vai orientar de como fazer, tá bom? Podem ficar tranquilas que a gente vai orientar vocês em tudo. Ó, eu vou responder mais 2 perguntinhas, porque eu já tô um pouquinho cansada, acho que vocês também, o pessoal já tá saindo. Então, eu vou responder, tá bom? Mais 2. Pode ser no cartão de crédito? Pode, essa não contou, tá? Ah, tá. Alguém perguntou do desfraude noturno. Pessoal, vou responder sobre o desfraude noturno. A mãe já desesperou, né? Assim, tem que levar a criança no banheiro toda hora pro desfraude noturno? Gente, não. Na maior parte das vezes, as crianças vão... A gente sabe que estão prontas pro desfraude noturno quando ela acordar, assim, depois de 10 dias com a fralda totalmente seca. Só que às vezes, por exemplo, às vezes a gente dá muito líquido pra criança antes dela dormir, então ela não vai acordar com a fralda seca nunca. Ou então, assim, às vezes a criança dorme por períodos longos de tempo, né? E aí ela também não vai acordar com a fralda seca. Então, o que eu indico? Evita dar líquido umas 2 horas antes da criança dormir. Lógico que assim, né, a maioria das crianças tomam a dedeirinha, né, o leitinho, então dá só um copinho pequeno de leitinho e põe a criança pra dormir de fraldinha, né, vê como é que ela vai se comportar. E aí, vê se às vezes você acorda ela, por exemplo, assim, deu 8 horas de sono, 7 horas de sono, aí você acorda a criança rapidinho pra levar ela no banheiro, vê se ela faz o xixi e aí ela pode voltar a dormir. Não precisa acordar de 2 em 2 horas, porque isso é uma maldade com a criança e com os pais. Mas aí é lógico que quando é caso da criança fazer xixi na cama, né? Porque tem criança que às vezes a criança não vai adquirir o controle dos esfíncteres noturno, tá? Às vezes a enurese, ela não é culpa de um desfraude mal sucedido, tá? Às vezes, a enurese é simplesmente por uma questão fisiológica ali, que a criança não conseguiu atingir esse controle dos esfíncteres
na parte noturna, né? Durante a noite. Então, essa criança vai precisar passar por uma intervenção específica. Aí, nesses casos, sim, que a criança vai ter que fazer o uso de alarme para lembrar ela, né? Aí o banheiro de tempos em tempos, enfim. E aí, sim, a gente precisa levar ela durante a noite. Mas normalmente não tem necessidade. Só evitar o líquido por 2 horas. E se ela dormir por um período muito longo, aí você acorda ela, leva ela no banheiro rapidinho e tenta fazer que ela volte a dormir, tá bom? Marina, eu não sei o que fazer pra ela lembrar o xixi como ela lembra o cocô. Isso é muito comum, porque às vezes o sinal do xixi, ele é um pouco mais sutil do que o sinal do cocô, né? Então, às vezes, assim, você pode dar pistas pra ela. Em vez de você falar assim, vamos no banheiro, você quer fazer xixi. Você vê que ela tá trancando a perninha, ou que tá ficando incomodada, tá coçando a perereca. Aí você fala, você tá sentindo alguma coisa diferente? Ou então você pode dar a dica, por exemplo, assim, minha barriga tá coçando. Acho que eu preciso do banheiro. Preciso fazer xixi. Sabe, assim, pra ver se ela, com essas pistas, ela se liga. E outra coisa que pode ser legal também é o recurso visual. Então, você vê que a criança tá apertada pra fazer xixi, você vem e só mostra, ó. Às vezes a gente fala demais, atrapalha. Então, mostra, assim, uma imagem do xixi, né? A imagenzinha da criança indo no banheiro, que às vezes ela já vai ir associando isso, né? Ou então, às vezes, por exemplo, você pode colocar um alarme. Você anota de quanto em quanto tempo ela vai no banheiro. E aí, você coloca um alarme no seu celular. E aí, você fala, né? Pode ser uma musiquinha que ela gosta. Quando tocar a musiquinha, você tem que fazer xixi. Isso pode ajudar também. A Aida falou que também não apareceu pra ela o cupom. Aida, manda uma mensagem pra gente no privado, tá bom? Que a gente vai resolver. Já temos vendas realizadas, ó, lembrando que são só 30 vagas para mentoria exclusiva, viu? Comigo. Então, assim, se eu fosse vocês, eu corria para poder aproveitar o cupom e também para aproveitar a mentoria, porque eu acho que vai ser, assim, sucesso. Vai ser muito gostoso conhecer vocês, conversar com vocês. E dar uma orientação específica para a criança de vocês, né? Assim, às vezes a gente faz um curso que ele vai ajudar a gente demais, mas ele não vai ajudar a gente naquela questão específica da nossa criança. Então, por isso que a mentoria vai ser tão rica. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vambora. Alguém perguntou se precisa finalizar o diagnóstico para poder começar o desfraude. Olha, não vejo necessidade não, assim, eu acho que você tá falando que ele tem 2 anos e meio, né? Talvez esperar um pouquinho seja legal, mas não em relação ao diagnóstico, porque a gente vai precisar adaptar, né, o desfraude às necessidades específicas de cada criança, né? Então, assim, ele sendo autista ou não, talvez ele vai ter algumas necessidades específicas que ele vai precisar de adaptação, né? Então, acho que, enfim, você vendo que ele tá pronto, pode começar assim. Nath, vocês têm previsão de curso para profissionais? Ô, Nath, nem sabia que a gente tinha essa demanda. Quem quiser curso para profissionais, manda mensagem aí no inbox. Quem sabe, hein? A gente não monta. Aí, ó, Mari falou que arrumou o cupom, que tá tudo certo. Quem não tava conseguindo comprar, pode ir lá. E tá chegando mais venda aqui. Corre lá, gente, ó. Acho que já foram umas 10 vagas, hein? Então, vambora, porque as vagas da mentoria estão acabando. Ó, então, adorei que vocês estão interessados em curso para profissionais. Manda mensagem aí pra gente no inbox, que quem sabe eu não planejo aí o nosso próximo curso saindo para profissionais. Pessoal, eu acho que eu vou terminar por aqui. Já tô até rouca. Queria agradecer demais, demais, demais a presença de todos vocês. Foi uma delícia, foi incrível. Muito feliz com a participação, assim, foi uma live extremamente gostosa.
E fiquei muito feliz com o feedback de vocês também, né? De eu ter conseguido ajudar e passar um pouquinho aqui do meu conhecimento de maneira gratuita. Que isso sempre vai ser o nosso objetivo, né? Por mais que a gente faça os cursos, porque a gente sabe que às vezes só aqui não vai dar, né? Assim, o curso é uma maneira de vocês aprofundarem mais no conhecimento, né? De eu conseguir abranger mais questões com vocês, porque 1 hora e meia não dá para falar tudo, né? Então o curso é para realmente quem quer aprofundar mais nas questões. Mas a gente nunca vai deixar de fazer os eventos gratuitos também, porque o nosso objetivo final é esse, né? É compartilhar com vocês, é ajudar vocês. E é isso. Muito obrigada de coração. Vocês são 10. E um beijo grande, viu? Espero vocês lá no Desfraude Atípico, nosso novo curso. Primeiro curso de desfraude para crianças autistas aí no mercado. O cupom tá aí, a gente vai compartilhar nos stories, vamos falar mais sobre esse curso aí nos próximos dias também. Mas é só até meia-noite, então vamos lá, vamos aproveitar. E um beijo grande pra vocês, muito obrigada pra quem ficou até aqui. Mua!